Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: já, agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! Você ama a vinda dele? Você está preparado para a volta dele? Aleluia! Então, queridos, hoje nós vamos falar estudar, né, sobre justiça de Deus. Mas eu quero estudar com você justiça de Deus pelo aspecto, no foco do perdão. Eu acredito que você não tem ainda estudado o perdão pelo foco da justiça de Deus, porque eu também não tinha ainda. E é maravilhoso o que nós vamos ver, o tamanho do amor de Deus e da bondade dele. E antes que eu me esqueça, você é a justiça de Deus? Amém. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos... Continua, gente. Justiça de Deus. Mas o que é ser exatamente justiça de Deus? Eu sei que a maioria aqui, eu acredito que quase 90%, deve ter feito rema. Não é isso? Quem não fez aí, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Ok. Então, vou ter que ir mais devagarinho, explicar com mais calminha. As matrículas ainda estão abertas, diretora? Que pena, ó. Vocês não vão poder, mas o ano que vem tem mais. Então, eu quero que você grave 4 palavras. Justiça de Deus, fácil, não é? Perdão, padrão de doutrina e juízo. Esse estudo que nós vamos fazer agora, ele está contido, essas 4 palavras, são as palavras-chave para a gente entender o amor de Deus, porque o próprio Deus é justiça. Amém? Nós já vimos isso na última vez que nós estudamos aqui, que eu vi com vocês. O Salmo 11, versículo 7 diz isso. Você quer abrir lá? Só para você ter certeza disso, não ficar nenhuma dúvida, que Deus é amor e Ele é bom. Amém? Ele é o reto juiz. Foi isso que você leu aí em 2 Timóteo, não foi isso? E Paulo diz que a coroa da justiça, desde agora, ela já está guardada para você e para mim. Só que para nós recebermos essa coroa lá no tribunal que nós vamos estar, o perdão é uma das peças essenciais de nós vivermos ele aqui, nessa terra. Viver o perdão. Por causa do amor que ele colocou em nós. É fácil nós perdoarmos. Você vai ver que não é difícil. Tem alguém aí que já entrou com alguma causa na justiça? 1, 2, pouca gente. Mas deixa eu falar para você. Você tem um juiz à sua disposição. Meu Deus, era para dar pulos. Não é juiz da justiça do mundo, não, gente. Você, que disse que é justiça de Deus, você tem um juiz 24 horas por dia à sua disposição. Só para você ter segurança em perdoar. Olha que coisa linda. Quem abriu aí? Salmo 11, versículo 7. Chegou lá? A palavra diz assim, ó, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face.
Se o nosso Pai, queridos, ama a justiça, e Ele é justiça, Ele é o reto juiz, nós também temos que entender isso. Por que Ele é juiz? Por que Ele próprio é a justiça? E por que Ele diz, lá em Coríntios, que nós somos justiça de Deus? Só que para nós sermos justiça de Deus, precisou que Deus desse o melhor que Ele tinha lá no céu. Que nós sabemos que foi Jesus Cristo. Então, porque Jesus pagou o preço, um preço muito alto, não era em euro, nem em dólar, e nem em metal, e nem ouro, nada na terra servia para pagar o preço que o homem, que nós devíamos. E aí Deus, na sua imensa bondade, no seu amor, o que Ele tinha de melhor lá em cima, Ele mandou para a terra. Para nós sermos justiça de Deus. Para nós termos um juiz à nossa disposição, 24 horas por dia. Eu estou falando de propósito, só para você decorar. É a segunda vez e eu ainda vou repetir mais vezes. Então diga, eu tenho um juiz. Mas não é qualquer juiz. Diga, não é qualquer juiz. É o reto juiz. Aleluia. Então, nós estávamos no Salmo 11, versículo 7. Ele é justo. Aleluia. Você notou que quando você leu 2 Timóteo 4:8, você leu que ele é o reto juiz? Aleluia. O reto juiz é movido por amor e ele nunca erra. Ele é justo. 1 Coríntios, Hebreus 6 diz que ele não é injusto. Você pode escolher em dizer que ele não é injusto ou que ele é justo. Falar que ele é justo dizendo que ele não é. Ok? Porque eu estudei e procurei esse assunto para nós vermos hoje. O pastor falou comigo, Zilmar, escolha um assunto geral de justiça para ensinar na igreja. E essa frase que ele me falou, um assunto que fosse geral e que ficasse uma ideia sobre justiça de Deus, foi que eu comecei a procurar. Eu preciso ver alguma coisa que seja importante em relação à justiça e que mude a forma de nós entendermos. E aí eu achei o perdão. Então, é o perdão com foco na justiça de Deus. Ou justiça de Deus com foco no perdão. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus 5. Vamos começar por Mateus. Aleluia. Você me ama? Eu amo você. Porque se não amar, vocês já sabem, né? Então é melhor amar, é de graça, custa nada. E Ele já pagou o preço, irmãos, para nós amarmos uns aos outros. Aleluia. Amar irmão bom é fácil, irmãos. Agora, amar inimigo é fácil também. Quando a gente sabe por que tem que amar. E orar por ele, será que é fácil? Você já orou por um inimigo que quis te, por exemplo, que puxou o seu tapete, que quis tomar sua esposa, ou se você é mulher, quis tomar o seu marido, qualquer coisa assim, você já se encontrou numa situação assim, e aí lembrou de Jesus Cristo, lembrou que é cristão, e falou, meu Deus, o que eu faço agora? Aí lembrou, eu vou amar. Isso é ser justiça, servo da justiça. Então, em Mateus 5, vá lá para o versículo 38. Chegamos lá? Posso ler? O meu título aqui na minha versão da Bíblia diz assim, a lei da não resistência. Não sei a sua, mas é interessante o título. A lei da não resistência. Ouviste o que foi dito. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus Cristo. Olho por olho, dente por dente.
Irmãos, quando Jesus falou isso aqui, ele se referiu a quê? Ele se referiu a uma dispensação anterior, aonde vigorou, aonde vigiu a lei, chamada lei mosaica, a lei de Moisés. Não tenho certeza a quantidade de anos, mas foi quase 1000 anos, aonde o próprio Deus usou Moisés e trouxe a lei ao povo de Israel. E para esse povo, essa frase aqui, basta falar a frase que você já sabe de que está falando. Está falando da dispensação anterior, da dispensação da lei, aonde a lei dizia o seguinte: dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, vida por vida. Se alguém tirasse uma vida, alguém tinha que ir matar essa pessoa que tirou a vida. A gente falando assim, parece até uma história que não tem muito a ver com você. Mas essa lei, ela era a constituição do povo de Israel, que ficou por muitos e muitos anos. Como nós temos hoje a nossa Constituição, que nos regula, Israel tinha a lei. E essa lei era nada mais menos que isso. Como Jesus está dizendo aqui, olho por olho, dente por dente. Ou seja, a lei me dava fundamento, me dava autoridade para eu me vingar. Se alguém fizesse alguma coisa comigo, eu podia fazer a mesma coisa com a pessoa. Então, Jesus começou aqui, nesse sermão, dizendo isso aqui. Vocês são sabedores, né? Vocês sabem disso. Que antes era assim, olho por olho, dente por dente. Agora, presta atenção no que ele vai dizer agora. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas, diga, mas, a qualquer que ferir a tua face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Deu para você entender o que aconteceu, não só em Israel, mas no mundo inteiro? O que Jesus fez exatamente nesse momento que ele falou isso aqui? Ele revogou toda uma lei anterior que tinha e lançou isso aqui no mundo. Antes ele mandava, resista. Se teu inimigo chegar, resista e devolva na mesma medida o mal que ele tenha feito. Aí ele chegou agora e falou tudo radicalmente oposto. Ele disse, não resista. Ao contrário. Quer a sua capa? Quer a sua túnica? Dá a capa. Deu de um lado, vira a outra face. Ou seja, ele mudou radicalmente uma forma de viver na terra. E isso é até hoje. Diga glória a Deus. Então, nós entramos aqui, nós que eu falo, o mundo, a terra, num outro nível de legislação. Um outro padrão de justiça. Agora, ele diz, não resista. Ame. Aleluia. Você está entendendo? Você está comigo? Vamos para mais uma referência. Eu quero que você vá lá para Pedro, 1 Pedro 2, versículo 23. Então, na terra, Jesus lançou uma nova legislação. E é claro que as pessoas que ouviram ele, até hoje, ainda tem gente que lê isso aqui. Claro que eu não estou falando de nós, a igreja. Isso aqui é um estilo de vida nosso, isso aqui é uma forma de viver nossa. Mas para o mundo, tem pessoas que lêem isso aqui e riem. Ah, se alguém vier tirar a minha capa, eu vou dar
Ah, se alguém vier bater, eu vou dar o outro lado? Mas é nunca. Mas para a igreja, queridos, isso aqui tem que ser estilo de vida. Por quê? Porque nós estamos hoje situados, estamos vivendo numa nova era, numa nova dispensação. Essa dispensação chama dispensação da graça de Deus, dispensação do amor de Deus. Deu para notar aqui, pela revogação da lei anterior, quando Jesus lançou essa nova forma do homem viver na terra. Amém? Então, nós fomos para primeiro ou segundo? Primeiro. 1 Pedro 2, vamos ler aí a partir do versículo 23. Eu sei que todo mundo conhece bem o 24, mas nós vamos ver o 23. A palavra diz assim: pois ele quem, irmãos? Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, Jesus revogou a lei anterior e disse, agora é assim. Só que ele foi o modelo. Está aqui o modelo. Esse modelo aqui, irmãos, é também o nosso estilo de vida. Se você for ultrajado ou insultado, como versões diz, não podemos revidar. Diga amém. Eu sei que é difícil falar amém, mas fale amém. Se nós formos maltratados, insultados, o que temos que fazer? Não ameaçar. Nos mantermos, de preferência, ouvindo e não falando. Já já nós vamos ver outro versículo que fala isso, que eu estou adiantando para você. Então, Jesus modificou completamente uma forma de viver na terra. E ele mesmo foi quem se prestou a nos ensinar, a lançar a primeira forma de ser, com a própria vida dele. Ele fazendo. Quando ultrajado, ele não revidava. Aleluia! Vocês estão com umas caras bem engraçadas para mim, mas vai melhorar. Garanto para você, prometo que vai melhorar. Eu quero que você vá lá para 1 Tessalonicenses 5,15. Eu acredito que você já deve estar imaginando o que isso tem a ver com perdão. Tudo a ver. Jesus, sempre e de plano e de pronto, ele perdoou todos aqueles que o insultou, que inclusive o matou. Por quê? Porque ele se entregava a quem, irmãos? Ele se entregava a quem, irmãos? Vocês estão aí? Alô? Vou perguntar de novo. Vocês acabaram de ler o versículo 23. Então, Jesus, quando maltratado, quando ultrajado, o que ele fazia? Ou diante até de qualquer tipo de agressão física, o que ele fazia? Ele fazia o quê? Está aí na sua Bíblia. Ou será que é só na minha? Ele se entregava. Ele se entregava a quem? Ao justo juiz. Ao reto juiz. Será que ele se entregava e deixou isso como modelo para nós? E isso é uma verdade? Será que nós precisamos fazer a mesma coisa, irmãos? Aonde que entra o perdão nisso? Já entrou, né? Já entrou ou não entrou? Então, ele revogou a lei anterior,
ele publicou outra lei, mas ele disse: eu vou ensinar para vocês como é que vai se viver essa nova lei. Ele não jogou uma legislação para que os outros vivessem, não. Ele foi o primeiro, ele foi o modelo a fazer. E quando ele se encontrava diante de situações de ultraje, de maus tratos, de ofensas, inclusive físicas, ele não revidava. Ele se entregava àquele, ao juiz, ao reto juiz, aquele que julga retamente. Aquele que nunca erra, nunca vai errar e nunca errou. Amém? Então, eu pedi para você abrir em 1 Tessalonicenses 5, não é isso? Vamos lá. Fica comigo que vai ficar melhor. Já, já você vai entender que perdoar é fácil, seguro, é a melhor forma de nós vivermos nesta terra. Aliás, tem outra, mas não convém nós fazermos, amém? Em qualquer tipo de relacionamento, o perdão é o melhor remédio que Deus deixou para o homem na terra. Eu sempre me perguntava, meu Deus, se não existisse o perdão, o que seria de mim? O que seria da terra? O que seria dos homens, irmãos? Nós iríamos voltar para a dispensação anterior, né? Dente por dente, olho por olho, braço por braço, perna por perna, vida por vida. Diga assim, sou livre. Aleluia. Então, você chegou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Posso ler? A palavra diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Aleluia. Vou repetir. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, aqui, Jesus, Deus, a Trindade toda, diz para nós: não retribua mal por mal. Nunca. Se você for insultado, se você for ultrajado, se você for enganado, se você foi, não importa qual foi o tipo de ofensa que veio parar na sua vida. Isso aqui é uma determinação para o crente. Porque o crente é feliz, vive em amor, é guiado pelo Espírito, é alegre, nada falta, nada perdido, nada faltando. Ele vive por fé, porque ele conhece aquele que o chamou, que o criou. E quando Deus nos chamou e nos criou, ele nos fez em amor. E um dos princípios de forma de vida, de êxito e de prosperidade é esse daqui que Paulo foi usado para nos dar. Evite que alguém retribua a outrem mal por mal. Aleluia. Você está vendo que aqui tem um padrão de doutrina? Jesus lançou, junto com a reforma da lei, que ele, inclusive, pessoalmente cumpriu a lei, ele lançou toda uma doutrina, um padrão de justiça. Para quê? Para que o homem pudesse ter vida e vida em abundância. Não existe possibilidade de nós vivermos nessa terra aqui sem cumprir esses princípios, principalmente o do perdão. Eu não sei você, mas pela minha vida,
ainda sou muito nova, mas pela minha experiência de vida, eu passei muitas situações em que eu perdoei. E eu posso falar para você, não foi fácil. Porque quando você precisa perdoar uma pessoa que te faz um mal, em nós ainda fica aquele senso de injustiça. Que você olha para a situação e fala assim, eu cheguei a falar isso para Deus, nem era crente, quando eu comecei minha vida de perdoar. E eu falei, Deus, parece que o que me fez, né, o ofensor, está melhor do que eu. Parece que é eu que estou errada. E esse senso, irmãos, que nós ainda temos, pode ser senso de injustiça e senso de justiça. De injustiça porque a impressão que fica em nós é que o ofensor está melhor do que nós, que tivemos que perdoar. Então, isso nos atrapalha a perdoar. Há situações que realmente as pessoas olham, eu já aconselhei muitas pessoas, homens, mulheres, jovens, e que a pessoa falava assim, é muito difícil. É muito difícil. E isso, irmãos, é principalmente pela falta de conhecimento do nosso Pai, do nosso juiz, que fica disponível 24 horas para nós, para nos dar o alívio, para nos dar a graça que nós precisamos para exercer o perdão em situações que são difíceis de perdoar. Então, por falta de conhecimento, às vezes nós crentes, a igreja, ficamos no nível do sentimento e não liberamos o perdão para aquela pessoa. E nessa não liberação de perdão, às vezes nós imaginamos que nós estamos bem de não perdoar, mas é exatamente o oposto. Quando eu não perdoo uma pessoa que me feriu, eu fico refém dela. Então, você vê que é uma coisa séria. E o porquê que Deus manda que nós perdoamos. É para nos fazer bem. Então, não pode haver em nós esse senso de injustiça, como se fosse ficar do jeito que está, eu simplesmente perdoo e vai ficar lá assim. Não vai, irmãos. Sabe por quê? Nós temos um Pai justo. A outra dificuldade que nós temos para perdoar é o senso de justiça. Às vezes nós queremos nós mesmos sermos o juiz. E se nós resolvermos ser juízes, Jesus vai dizer, tem juiz? Então eu não posso entrar. E aí nós deixamos o reto juiz, que poderia trazer a solução para nós em toda e qualquer situação, fora daquela situação, daquela circunstância a qual nós estamos vivendo. Deu para você entender isso? Então, quando ele manda que nós perdoemos, é porque ele garante a justiça. Mas essa justiça, esse juízo, vai ser na forma dele, e não na nossa. E não até mesmo na justiça dos homens. O padrão de justiça de Deus é o que está aqui. Primeiro, ele manda que eu não revide. Ele manda que eu não resista a nenhum tipo de maldade que tenha chegado até a mim. E que eu libere esse perdão. Quando eu faço isso, eu trago Jesus Cristo, o reto juiz, para aquela situação a qual eu estou vivendo. Mas para isso acontecer, precisa que eu saia de cena. Vocês têm um pastor que prega muito e ensina a respeito de nova criatura, que precisa morrer e nascer de novo. Amém? Então, aqui no perdão, da forma que eu estou falando, esse sair de cena é morrer
é sair daquela situação. É perdoar e deixar que o reto juiz entre na situação e resolva. Não é esquecer, irmãos. É sair, é acreditar que você tem um juiz que vai resolver para você. Da melhor forma que possa existir. Eu quero que vamos ver mais uma... Vamos para 1 Timóteo 5, 24. Com um pouquinho de pressa, porque eu preciso chegar na conclusão para você entender como é bom perdoar. Diga, hoje eu entendi que a melhor coisa que Deus criou para mim foi o perdão. Aleluia! 1 Timóteo 5, versículo 24, diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. O que está sendo falado aqui para Timóteo? Paulo está dizendo o seguinte: tem situações que o pecado do homem já aparece. Já aparece, inclusive, o juízo. Eu sei que quando se fala juízo, a gente dá uma empinada e já fica alerta. Por quê? Porque nós temos um padrão de juízo na Bíblia que nos mete medo. Temos ou não temos? É aquele padrão lá do livro de Atos, né? Qual é o casal? Muito bem, vocês sabem, então vocês conhecem a palavra. Agora, se não conhecer, vá lá e lê em Atos, viu? Aprendi com meu pastor, essa. Então, o que aconteceu ali naquele casal? O juízo foi o quê? Instantâneo, de imediato. Mas isso não quer dizer, irmãos, que Deus vai sempre julgar de imediato. O juízo pode vir de milhões de formas, porque nós temos um juiz criativo, um pai, um Deus criativo, criador. O juízo pode vir de imediato, mas não significa que sempre vai ser de imediato. Muito pelo contrário. A maioria dos juízos, as quais nós vemos na Bíblia, é sempre o juízo para o futuro. Porque Jesus, quando veio a primeira vez, ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para salvar. Então, juízos, a maioria, eu diria que quase tudo que tem na Bíblia é sempre para futuro. Quando aqui ele diz para nós perdoarmos, para nós nos retirarmos da situação e deixar que o reto juiz entre naquela situação e resolva para você, da melhor forma que existe, não está sendo dito na Bíblia que não vá haver julgamento. Ele nos proíbe de exercer o juízo, mas ele vai fazer o juízo. E quando que vai ser? Não é da sua conta. Não precisa de você se preocupar. Como que Deus vai resolver aquilo para você? Ó, sai de cena. Deixa lá o problema que você vai ter uma surpresa maravilhosa. Eu estou falando para você o que eu vivi e o que eu vivo. Quando nós perdoamos e saímos de cena, e eu chamo o reto juiz para julgar a minha causa, não quer dizer que vai ser eu vou morrer e depois só na época do julgamento, no momento próprio, que a gente sabe que vai ser depois do milênio, certo? Que vai haver justiça. Não. Vai ser bem antes. Pode ser amanhã, pode ser depois. Não vou dar exemplo porque eu não tenho tempo. Mas eu quero que você vá lá para Apocalipse, para explicar mais uma parte para você. Apocalipse 6. Vai haver justiça, sim. E nós não precisamos ficarmos. O que Deus vai fazer? Deus vai matar? Deus vai... Ei, não é da sua conta. Nós só temos que entregar, nós só temos que perdoar e sair de cena para que Deus faça o melhor para nós. Amém? Então, perdoar não significa impunidade. Não significa que aquela pessoa não vai prestar conta. Fica tranquilo, ela vai. Só que não é para você. Muito menos para a justiça de homens.
que, aliás, Paulo, lá em 1 Coríntios 6, condena. Até arruma outra fórmula lá para resolver os problemas da igreja de Coríntios, mandando levantar juízes dentro da igreja crentes, porque ele levava as questões para a justiça de homens. Então, Apocalipse 6, 11, né, que eu pedi para você abrir. Olha aí o que está escrito. Posso ler? Se você não localizou, eu vou lendo e depois você acha, ok? Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Eu vou começar do 9, que diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o 11 diz: então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iriam ser mortos como igualmente eles foram. Queridos, aqui com certeza tem Abel, tem Estevão, tem todos os mártires que foram assassinados e que sofreram injustiça, mas que morreram perdoando, senão nem estava lá em cima. Certo? E o que Deus... Eles não estão querendo vingança, mas se quiser vingança, também pode ser, porque Deus diz que a ira pertence a Ele e a vingança pertence a Ele. Só Deus pode fazer justiça, vingar e julgar. Nós não. Deus não nos levantou como juízes na terra. Aí o que fala aqui para esses irmãos que estão lá? Eles estão reivindicando justiça. Não é porque eles estão na carne lá em cima, não, viu, irmãos? Que já estão lá em cima, não são mais carnais. Eles estão querendo justiça, porque foi dada uma palavra de Deus, que Ele é justo. E aqui na terra entregaram a causa a Ele. Mas o que é dito para ele? Ó, espera mais um pouco, aguenta mais um pouquinho aí, porque não acabou ainda. Eu ainda vou mandar, ainda vai acontecer umas coisas lá na terra. E eles ainda vão assassinar os que eu vou mandar. E aí, quando eu for julgar, eu julgo todo mundo, fechar a conta de uma vez. É isso que Deus, eu estou, claro, botando numa linguagem da versão da Zilmar, é isso que Deus está dizendo aqui para os mártires. Aguenta mais um pouco. Não acabou ainda. Mas que eu vou julgar? Eu vou julgar. Amém, queridos? Você está entendendo que a melhor coisa do mundo é perdoar? Aleluia. Vai lá para Atos 17. Se você não for, se eu chegar primeiro, eu já vou ler, tá? Atos é bom, porque é o primeiro livro depois dos evangelhos. A gente já localiza correndo. Atos 17, só 2 versículos que eu vou ler para você para encerrar. Atos 17, versículo 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Aleluia. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Paulo aqui está no comecinho da igreja, começando a ensinar a doutrina para a igreja. E aí ele lança isso aqui. Ele diz que vai haver juízo sim, vai haver julgamento sim, que nós podemos relaxar, nós podemos entregar todas as nossas causas a esse reto juiz, porque ele vai julgar em amor. E repito, não precisa, irmão, nós nos preocuparmos como que Deus vai fazer naquela causa. Não é da nossa conta. Eu preciso amar a Deus o bastante para confiar nele e não querer ser juiz.
e julgar as minhas causas e resolver elas com a minha justiça ou com a justiça dos homens, mas fazer exatamente o que o modelo me ensinou, que é nada menos do que Jesus Cristo, como nós lemos na segunda referência que nós lemos aqui. Ele, quando insultado, quando ultrajado, o que ele fazia? Ele se entregava ao reto juiz. Esse é um padrão, queridos, que nós, a igreja, precisamos viver a cada dia nas nossas vidas. Tendo como padrão Jesus Cristo. Não estamos mais na dispensação anterior, aleluia. Hoje, nós estamos na dispensação do amor, na dispensação da graça, onde eu preciso conhecer e ter certeza do caráter do meu Pai e saber que Ele é íntegro, reto e justo e que Ele está disponível 24 horas por dia para mim. 60 minutos na hora e quantos segundos você quiser, o tempo todo o tempo, para eu viver em paz, para eu ser próspero, para eu ser vitorioso, desde que eu entenda esse princípio tão simples, que eu e nem você foi levantado para ser juiz, nem dos outros e muito menos das nossas causas, e que eu preciso perdoar e deixar que Ele julgue todas as minhas causas em que eu precisar de perdoar. E quando nós fizermos isso, irmãos, tenham certeza, nós vamos ter, primeiro, a melhor solução. Só não precisa nós exigirmos nem tempo e nem modo em que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Porque o juízo dele pode ser instantâneo. Já vi vários, eu já orei, já tive vários juízos, não instantâneo assim, como Ananias e Safira, mas que aconteceu. Quando nós entregamos nas mãos do reto juiz, a solução, a sentença é a melhor para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Amém? Continuamos na próxima quinta-feira, nesse mesmo assunto ainda, porque tem bem mais coisa. Eu sei que eu não preciso convencer você, mas é melhor quando a gente vê isso escrito na palavra, não é isso? E Deus, geralmente, é outro tipo de vida, de doutrina, de estilo de vida, de Deus para conosco, com a igreja, com o povo dele, sem misericórdia. Então, a misericórdia, ela sempre precede 3,16, que eu acredito que vocês conheçam. Se não conhecer, vá lá ler, certo? É a prova disso. Ele deu a solução para nós. Ele amou tão exageradamente. Ele amou tão espetacularmente. Ele amou de uma forma sem medida, que ele deu a oportunidade do homem ser salvo, para que ele não precisasse julgar o homem. Aleluia! Nós não vamos ser julgados, igreja. Você já vai direto para o tribunal de Cristo. Lembra que nós lemos a primeira referência? Já está separado, reservado uma coroa. Chama-se coroa da justiça de Deus. Só vai pôr a mão nela quem praticar o perdão aqui nessa terra, como estilo de vida.